hoje vou mostrar para vocês um tipo de cutícula que exige paciência, técnica e muito cuidado. É aquela cutícula mais grossa, com várias camadas, que parece que nunca acaba. Quem é manicure sabe bem o quanto é desafiador trabalhar com esse tipo de cutícula, porque não dá para ir com pressa, não dá para tentar remover tudo de uma vez. A gente precisa entender o comportamento da pele, respeitar o tempo do amolecedor e principalmente o limite do alicate. É aqui que muita gente erra, ou acaba tirando demais e machucando, ou fica insegura e deixa rebarbas que comprometem o acabamento final. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço o passo a passo completo com calma, explicando cada detalhe para que você aprenda a lidar com cutículas mais difíceis sem medo. Primeiro, eu começo sempre observando o formato das unhas da cliente, porque isso já me diz muita coisa sobre como a cutícula cresce e se acumula. Depois, eu aplico o amolecedor de cutículas, sempre em quantidade suficiente para cobrir bem a área, e aguardo alguns segundos para ele agir. Enquanto isso, eu gosto de conversar com a cliente, observar o comportamento da pele, se ela tem fissuras, se está muito ressecada ou se é uma cutícula que gruda demais na lâmina da unha. Tudo isso muda a forma como eu vou trabalhar. Em seguida, venho com a espátula empurrando com leveza, sem forçar. É importante fazer movimentos curtos e contínuos, porque quando a cutícula é grossa e em camadas, ela tende a levantar de forma irregular. Se empurrar com força, ela pode rasgar ou criar pequenas feridas. Eu gosto de ir sentindo a resistência da pele, se ela ainda está dura, eu volto e reaplico um pouquinho de amolecedor. O segredo é deixar o produto agir o suficiente para facilitar o corte e não depender só da força do alicate. Essa é uma das maiores diferenças entre um trabalho técnico e um trabalho apressado. E aqui já dá para ver a primeira camada de cutícula se soltando, e é aí que começa a parte mais delicada do processo. Agora que a cutícula já começou a soltar, eu venho com o alicate, mas de forma bem controlada. Esse é o momento que exige mais atenção, porque quando a cutícula é espessa e cheia de camadas, o corte precisa ser feito com precisão. Eu sempre começo pelas laterais, porque são as partes onde a cutícula costuma acumular mais pele morta. O segredo é nunca tentar tirar tudo isso de uma vez. Eu gosto de ir cortando aos poucos, como se estivesse desenhando o contorno de uma unha com um alicate. É nessa etapa que a mão firme faz toda a diferença. Muita gente acha que quanto mais rápido o corte, melhor, mas é o contrário. A pressa é o que causa os beliscões e os sangramentos indesejados. Eu sempre falo que cuticulagem é sensibilidade e observação. Quando a pele é grossa, ela engana, porque parece que já saiu tudo, mas na verdade ainda tem uma segunda camada logo abaixo da primeira. Por isso eu corto a primeira parte e depois volto empurrando novamente para ver se ainda tem algo solto. Esse processo de revisar o que já foi feito é o que deixa o acabamento impecável. Outra coisa importante, o brilho da unha natural é um sinal de que você está no limite certo. Se começar a ficar opaca ou esbranquiçada, significa que a espátula está raspando demais, e isso enfraquece a lâmina. Então, sempre que percebo que a unha perdeu o brilho, eu paro, limpo o excesso de produto e continuo com mais cuidado. A cutícula grossa geralmente tem uma parte que se esconde nas laterais, e é ali que mora o perigo. Se tentar puxar de uma vez, ela rasga e machuca. Por isso eu prefiro dividir mentalmente a área em três partes, uma lateral, o centro e a outra lateral. Assim o corte fica contínuo e seguro. Quando o alicate corre suave sem travar, é um sinal de que o amolecedor fez efeito e a pele está pronta para ser removida. Esse controle vem com o tempo e com a prática. E cada cliente é um universo diferente. O que funciona para uma, talvez não funcione para outra. Depois de remover a primeira camada de cutícula, vem a parte que mais exige paciência e técnica, a limpeza interna. É aqui que muita gente se perde, porque a segunda camada é bem mais fina, mas ainda está fortemente aderida à unha. Se forçar demais, machuca, e se tirar de menos, o acabamento fica grosseiro. Eu gosto de voltar com a espátula, mas agora usando a ponta com mais precisão, fazendo movimentos curtos, quase como se estivesse desenhando o contorno da lúnula. Isso ajuda a soltar as peles que ficam presas e dá um acabamento mais limpo. Uma coisa que sempre falo é que a cuticulagem perfeita não depende de força, e sim de leveza. O segredo é o controle da mão. Enquanto eu trabalho nessa parte, observo a textura da pele. Quando ela ainda está esbranquiçada, é sinal de que o produto está agindo e posso continuar. Quando volta a ficar transparente e brilhante, é hora de parar. Nessa hora, eu aproveito para fazer uma limpeza suave com
com algodão enrolado no palito, só para remover o excesso de pele solta e visualizar melhor o resultado. Essa etapa é essencial, porque com a área limpa eu consigo enxergar se ainda restou alguma cutícula aderida. Outra dica importante é sempre manter o alicate bem afiado e esterilizado. O alicate cego é inimigo da precisão e pode repuxar a pele. E o toque do alicate deve ser leve, quase sem pressão. Quando a cutícula é grossa, a tendência é achar que precisa apertar mais, mas isso só aumenta o risco de beliscar. O movimento correto é o de picar levemente, cortando em sequência até completar o contorno. Eu gosto de fazer isso em volta de toda a borda da unha, mantendo um ritmo constante, sem pausas bruscas. Quando tudo começa a ficar limpo, dá para ver como a área ao redor da unha vai ficando mais lisa e uniforme. Esse é o momento em que o trabalho começa a ganhar forma. O visual muda completamente, a unha parece mais longa, mais bem cuidada. E é aí que o público começa a perceber o quanto cuidado com os detalhes faz diferença. A cuticulagem, quando feita com técnica, é praticamente uma arte. Antes de continuar a cuticulagem, eu sempre gosto de reforçar algo que considero essencial: a segurança do material. Não adianta ter uma técnica perfeita se o cuidado com a higiene não for prioridade. Cada alicate, espátula e instrumento que eu uso passa por um processo completo de esterilização, porque isso é o que garante a segurança da cliente e também a minha. A cutícula é uma região sensível. Qualquer pequeno corte pode se tornar uma porta de entrada para fungos e bactérias. E é por isso que a esterilização é uma etapa que nunca pode ser deixada de lado. Depois que termino cada atendimento, eu lavo todo o material com água e sabão neutro, removendo resíduos visíveis de pele e produto. Só depois dessa limpeza é que os instrumentos seguem para a desinfecção e em seguida para a esterilização na autoclave. A autoclave é o equipamento que realmente garante a eliminação de micro-organismos, porque trabalha com temperatura e pressão elevadas. Eu sempre coloco os alicates e espátulas em envelopes individuais, lacrados com o indicador de esterilização. Isso mostra que o material passou pelo processo correto, e sempre que abro o envelope na frente da cliente, além de segurança, passo confiança. Durante o vídeo, eu gosto de destacar que a esterilização não é um extra, é uma obrigação profissional. É o que diferencia uma manicure cuidadosa de uma que apenas executa o serviço. Cutículas grossas como essa que eu estou trabalhando hoje exigem mais contato com o alicate, mais tempo de manuseio e, consequentemente, mais risco de microcortes. Por isso, a higiene é redobrada. Eu sempre utilizo luvas descartáveis, toalhas limpas, produtos individuais para cada cliente. Até o amolecedor de cutículas é aplicado com espátula ou pincel, nunca diretamente do frasco, para evitar contaminações cruzadas. Outro ponto importante é o descarte correto do material de uso único, como lixas, palitos e algodões. Tudo que foi usado em uma cliente é imediatamente descartado, sem reaproveitar nada. Isso é respeito e ética profissional, e é o tipo de cuidado que fideliza as clientes. Elas percebem quando o ambiente é limpo, quando o material é aberto na frente delas, e isso transmite uma segurança. Além disso, é um diferencial que eleva o valor do serviço. Com tudo esterilizado, posso trabalhar tranquila. Eu sei que cada corte com um alicate é seguro, que o instrumento está limpo e pronto para o uso. E quando a gente tem essa consciência, o trabalho flui melhor, sem medo, sem preocupação. Segurança é a base de um resultado bom, e quando ela vem junto da técnica e do carinho pelo que se faz, o resultado final é impecável. Agora que toda a cutícula está completamente limpa, uniforme e segura, chega o momento da finalização, e é aqui que todo o esforço começa a brilhar. Eu observo cada detalhe da unha, verifico se há alguma rebarba ou pontinha que possa interferir na esmaltação. A superfície precisa estar totalmente lisa e as bordas bem desenhadas. Essa inspeção final é o toque de cuidado que mostra profissionalismo. Quando a cutícula é grossa e difícil como essa, o resultado de ver a pele fininha, bem tratada e com aquele contorno perfeito é gratificante. Em seguida, começo a limpeza completa. Uso um algodão bem justo no palito, passo cuidadosamente em volta das unhas, retirando
tirando qualquer restinho de produto, pelinha solta ou oleosidade. Depois venho com o algodão umedecido em acetona pura, passando sobre toda a superfície das unhas, e esse processo é indispensável para garantir a aderência da base e do esmalte. A acetona remove qualquer resquício de óleo ou creme, deixando a unha limpa, seca e preparada para receber a base. É esse cuidado que evita o descamamento e garante uma esmaltação mais duradoura. Logo depois, aplico uma camada fina de base niveladora. Eu gosto de usar uma base que fortalece e protege, porque além de preparar a unha, ela cria uma barreira que evita que o pigmento do esmalte manche a lâmina. Espalho com movimentos firmes, começando do centro, levando o pincel até as pontas sem encostar na cutícula. A base é o alicerce da esmaltação. Quando bem aplicado, o esmalte desliza com mais facilidade e o acabamento fica impecável. Assim que a base seca, vem o momento mais esperado, a escolha do tom. Para esse trabalho, optei por um nude rosado, um tom delicado, elegante e atemporal. Ele combina com todos os estilos e valoriza o cuidado com as mãos. Quando a cutícula está bem feita, o nude ganha outro significado. Ele revela o capricho, destaca a limpeza e traz aquela sensação de leveza e sofisticação. Gosto de aplicar a primeira camada bem fina, apenas para uniformizar o tom, e depois em seguida um pouco mais encorpada para dar profundidade à cor. E mesmo com uma cor neutra, o resultado é encantador. As mãos ganham uma aparência leve, saudável e sofisticada. A transformação é nítida, de uma cutícula grossa e difícil para unhas delicadas e uniformes e com um acabamento de salão. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, compartilhe e inscreva-se no canal para que eu possa trazer mais vídeos como esse. Um beijo e até o próximo!